Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo ligado aqui no seu programa Voltando à Base, aqui no canal Fala Mongaguá. É um prazer mais uma vez ter você aqui e para você nem desistir de estar conosco aqui, eu já vou falar qual é o tema do programa desta noite. O nosso programa hoje vai falar sobre a coluna do meio, entre dois caminhos. As pessoas gostam muito de filosofar, gostam muito de ter as suas próprias verdades e razões. A questão é, qual coluna você tá? Lembra daquele programa aquele tinha no Fantástico antigamente lá, o Léo Batista, né? Falava lá o resultado da loteria, tinha coluna um, coluna 2, aquele negócio da zebrinha. Lá a gente tinha a coluna do meio. Mas na vida, a gente tem a coluna do meio e é sobre isso que eu quero tratar com você no programa de hoje. Tenho certeza que vai ser extraordinário. O pensamento, a sua posição em relação à vida, sobre liberdade, sobre tudo isso, ela está de acordo com algum preceito? Você estudou, aprendeu, olhou? São segundo tradições familiares? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre filosofia, sobre as escrituras e vamos entender um pouco melhor sobre a coluna do meio. A coluna do meio, ela existe? Não existe? E para você descobrir, eu quero que você fique aqui comigo e já clica aqui no sininho de notificação, se inscreva no canal, curta e, se possível, compartilhe aí com o maior número de pessoas possível. Ok, pessoal? E, sem mais delongas, vamos a... Antes disso, eu queria agradecer porque na última quarta-feira, o Adam do podcast Jesus Pode convidou a nossa líder de jovens da nossa igreja, Jaciara Gomes, para participar do podcast com ele. E a gente ficou muito feliz com isso. Então, um abraço, Adam, que Deus o abençoe aí o seu podcast, a sua igreja, o pastor Natalino, enfim, todo o pessoal e toda a sua equipe. Foi um prazer poder estar em um momento de comunhão com vocês aí. Um grande abraço e até uma próxima. E a gente vai aqui, sem mais delongas, tratar do assunto coluna do meio. Né? Como é que a gente está direcionado, né? Como é que a nossa vida está direcionada? Muitas pessoas entendem que estar, né, na vida é gozar de liberdade. E qual é essa liberdade? Então eu separei aqui várias frases e pensamentos, ou pensamentos de pensadores, ou frases de pensadores, a respeito do tema liberdade. Né? Então, algumas frases genéricas, outras com seus autores, só para a gente poder colocar aqui diante de nós hoje alguns pontos importantes sobre liberdade, para a gente analisar se, segundo a nossa liberdade, nós estamos deste lado da vida, daquele, como é que nós estamos lidando, se nós temos uma coluna do meio, se nós temos essa liberdade, ela é plena, onde isso nos leva, e, obviamente, né, tentar aqui colocar algumas informações para que você possa aí progredir na sua mente, no seu pensamento e tomar decisões importantes na sua vida em relação à própria vida. A liberdade é uma riqueza que só valorizamos quando a perdemos. Um pensamento franciscano. A liberdade é uma riqueza que só valorizamos quando a perdemos. A gente perde a liberdade? A gente tem liberdade? Realmente a liberdade a gente só dá valor, né? Essa riqueza da liberdade, a gente só dá valor quando a gente perde. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre esses pontos. Uma outra frase aqui sobre liberdade. É na liberdade que eu encontro a minha verdadeira essência. Isso é verdade? Né? É na liberdade que eu encontro a minha verdadeira essência. Nós estamos tratando aqui de liberdade, frases de liberdade, pensamentos sobre liberdade, para a gente entender se a nossa vida nós vivemos em liberdade e que posição nós estamos diante disso e de que maneira nós lidamos com isso. Bom, outra frase aqui interessante sobre liberdade. Liberdade é se possuir e deixar de ser posse. Esse aqui parece que o autor estava aí se relacionando com, talvez com uma outra pessoa, ou com alguma coisa, né, que ele pudesse dominar. Então ele fala assim, olha, a liberdade é a gente se possuir e deixar de ser posse de alguém ou de alguma coisa. Essas são frases genéricas que eu coloquei. Agora tem uma frase aqui do Pablo Neruda que ele diz o seguinte, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, muita gente fala essa frase, muita gente atribui até, né, vários autores a essa frase. Fato é que a gente tem essa máxima aí na vida também, não é? De somos livres para fazer as escolhas, porém, nós somos prisioneiros das consequências às quais essas escolhas nos levam. Você concorda com isso? Você é a favor desse tipo de pensamento sobre liberdade? Agora, um outro célebre aqui
o Aristóteles, filósofo, ele diz o seguinte: é livre aquele que tem em si mesmo princípio para agir ou não agir, isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. Então ele, na sua busca pela explicação sobre a vida, né, sobre o motivo da vida, a razão da vida, o Aristóteles ele coloca aqui que assim, você tem liberdade quando você escolhe agir ou não agir, quer dizer, você é a causa, né? Quer dizer, você é quem decide se agir, se não agir. Isso ele entende que isso é ser livre, isso é gozar de liberdade. Isso é ter, né, a possibilidade de fazer ou não fazer independente de qualquer outra coisa. Ainda sobre liberdade, ainda Aristóteles diz o seguinte: aquele que vence os próprios medos será verdadeiramente livre, né? Então, essa ideia até coaduna com a questão anterior aqui, com a frase anterior. E a gente tem a liberdade quando somos literalmente, né, ou verdadeiramente livre, quando nós vencemos os nossos medos. Para você é assim que funciona? Você vive uma liberdade plena? Você vive a vida do jeito que quer, como quer, independente de medos ou qualquer outra coisa? Vamos colocar mais frases aqui. Uma frase de uma escritora bastante conhecida aqui, Clarice Lispector. Ela diz que liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, né? Então, assim, tem algo além da liberdade, né? Tem algo que é mais libertador do que conhecer o que é ser livre, né? Então, nós estamos trazendo aqui pontos importantes de reflexão sobre o modo de vida que nós levamos, né? E que posição nós estamos na vida, desse lado, daquele, na coluna do meio, ou qualquer outra situação. E ainda, né, de filósofos mais conhecidos sobre liberdade, Sêneca, ele diz o seguinte: e o que é a liberdade? Você pergunta. Significa não ser escravo de nenhuma circunstância, de qualquer constrangimento, de qualquer chance. Então, quer dizer, liberdade significa não ser escravo de nenhuma circunstância, de nada que, enfim, que possa, isso também concorda, né, com a frase de Aristóteles, que eu não tenho medo, eu decido o que eu quero fazer, eu faço aquilo que quero, né? E essa posição é a mais adequada que nós podemos tomar na vida. A liberdade é algo que nos é dado ou não, né? Ou é conquistado para que nós possamos aí fazer o que nós queremos da nossa vida. Você concorda? Liberdade é isso? Nietzsche vai dizer o seguinte: chamamos espírito livre àquele que pensa de outro modo do que podia se esperar, de sua origem, de suas relações, de sua situação, de seu trabalho ou das opiniões reinantes em seu tempo. Quer dizer, ele ainda vai dizer aqui que ele entende que a liberdade é quando, ou o espírito livre, é quando alguém traz, né, alguma coisa, pensa de uma maneira diferente daquilo que era esperado, daquilo que era o óbvio. Então eu tenho liberdade quando eu saio do óbvio, eu posso pensar aquilo que eu quiser, aquilo que, enfim. Isso é, segundo Nietzsche, é ter a liberdade. Ah, o Kant vai dizer o seguinte: você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Então, quer dizer, quando eu posso resolver os meus próprios problemas, ele entende então que se eu não preciso de ninguém, então eu tenho liberdade. E você concorda com isso? Faz parte daquilo que você entende sobre liberdade? E eu estou trazendo aqui pessoas interessantes. E veja só, ainda tomando aqui como uma base aqui para a nossa conversa, nosso programa de hoje, tem uma outra frase aqui de Sócrates que ele diz o seguinte: considero próprio investigar a razão de ser de todas as coisas como são e rejeitar todas as opiniões sem explicação. Então, olha que interessante. Então, alguém dentro da própria filosofia chega aqui a um ponto de refletir, trazer um pensamento sobre liberdade, sobre tudo mais. E ele diz assim: olha, eu acho que é importante a gente investigar a razão de todas as coisas. Então, quer dizer, qual a razão de ser disto ou daquilo? Né? Então, eu acho que tem que investigar como elas são e rejeitar as opiniões sem explicação. Então, muita gente coloca, né, muitos autores, muitos escritores, muitos pensadores colocam aí a sua liberdade em prática, trazendo seus livres pensamentos sobre a liberdade. Mas eu quero pegar aqui as frases de
de Sócrates, e a gente dá uma examinada, obviamente, como é de costume, você já sabe, voltando à base. Eu quero trazer aqui também alguns pensamentos cristãos, fundamentalmente, sobre a questão de liberdade. Porque se falamos em liberdade, e liberdade, como vimos aqui autores e pensadores seculares e famosos no mundo e na história, né, sobre o que seria essa liberdade, né? Que ponto de vista nós estamos examinando isso? E aí eu quero trazer essa reflexão, né, apoiada aqui no pensamento do próprio Sócrates, que considera próprio investigar a razão de ser de todas as coisas como são e rejeitar as opiniões sem explicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente adota algum pensamento, alguma frase, alguma filosofia e aplica à própria vida sem necessariamente compreender a razão de ser daquele pensamento, da ideia. E aí a gente acaba aí levando isso para a vida, trazendo como uma tradição ou uma crença, e aquilo acaba virando, se tornando uma verdade para quem fala ou para quem pensa sobre aquilo. E eu queria trazer alguma coisa aqui para a gente poder também colocar aqui em contraponto, né, a essas ideias humanas e pensamentos filosóficos, segundo as escrituras que tratam também sobre a liberdade. Então veja só que interessante o que o apóstolo Paulo vai abordar no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, sobre liberdade. Ele diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui a gente começa a explicar ou a entender um pouco melhor sobre tudo aquilo que falamos de liberdade. Então, nós vimos aqui que autores importantes e famosos e colocaram o seu pensamento sobre liberdade. Então, uns colocam a liberdade sobre esse aspecto, sobre aquele, sobre a possibilidade de pensamento. Ah, eu sou livre, você não precisa de ninguém. Eu sou livre porque eu posso pensar. Mas as escrituras trazem aqui um ponto interessante, que ela trata da liberdade de uma forma um pouco mais palpável, né? De uma forma que é um pouco mais realística, ou tem mais a ver com o dia a dia. Olha só que interessante. Foi para a liberdade, nós estamos falando de liberdade, que Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou, obviamente aqui, essa frase não vai se aplicar a toda a humanidade. Por quê? Porque Paulo tratava aqui com a igreja. Então, aqueles que entenderam a fé em Cristo, que perceberam o ensinamento de Cristo, é a esses que Paulo está tratando. E Paulo diz, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não que isso não possa alcançar a todos, ok? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, ele vai tratar aqui um jugo de escravidão, e obviamente está relacionado aqui à lei judaica e tal, mas havia uma lei. Então, ele trata de uma liberdade que, embora seja uma liberdade num primeiro instante ali, né, sobre um movimento religioso, ele aponta para uma liberdade, né? E essa liberdade é interessante que nós vamos ver também com o apóstolo Paulo, o local desta liberdade. Então, onde é o meio que eu posso ter esta liberdade? Segundo alguns autores, como falamos aqui, no próprio pensamento, né? Na capacidade de pensar, da capacidade de sair do óbvio, na capacidade de me expressar ou de pensar aquilo que eu quiser pensar, isso é liberdade. Mas é interessante ter um texto aqui que diz um pouco sobre onde está a liberdade. Olha que interessante, né? Sobre a localidade da liberdade. O texto é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então aqui é interessante, eu quero convidar você à reflexão, porque uma vez que a gente tratou aqui de pontos importantes sobre a liberdade, as escrituras trazem um ponto de vista bastante peculiar, porque ela vai tratar que a liberdade, né, ela além de ter sido trazida por Cristo, ela está em Deus. Então ela não está num local físico, mas ela está onde Deus está. E aí, se nós formos aqui, né, considerar com o mesmo peso, com a mesma medida, o que consideramos a filosofia e esses escritores que nós colocamos aqui, se nós formos considerar apenas filosoficamente, sem contar a parte espiritual, sem contar quem é Deus e tal, a gente vai perceber aqui uma profundidade muito grande. Por quê? O autor que aqui, né, se encontra escrevendo este
texto, ele nos traz uma reflexão, um pensamento que é bastante profundo. Ele diz, olha, onde é que está a liberdade? Está onde o Senhor está, onde Deus está. Então a liberdade talvez não seja uma condição humana alcançada. Talvez a liberdade não seja uma maneira simples de eu me expressar, porque é algo que supostamente, ou afirmativamente aqui pelo apóstolo Paulo, ela é uma ocorrência ou uma atividade que ocorre onde Deus está. E aí, quando a gente vai refletir com os pensamentos que colocamos, isso aqui nos traz mais um ponto a refletir, a pensar, para nos levar aí à reflexão e compreender se isso não é algo muito mais profundo do que uma simples capacidade de não precisar de ninguém ou de poder me expressar livremente. E eu quero continuar ainda com você sobre este assunto, que diz assim, a natureza criada, o apóstolo Paulo ainda falando, ele fala assim, olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Veja comigo, me acompanhe. Pois ela foi submetida à inutilidade. Quem? A natureza criada. Ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada. Aí ele vai dizer de quê? Da decadência, da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo o glorioso ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então aqui eu também quero não mudar o seu pensamento ou forma de agir, mas eu quero acrescentar um pouco de filosofia, nesse caso filosofia cristã, sobre o seu pensamento em relação à liberdade. Então a gente viu aqui discursos sobre a liberdade e agora a gente tem outros pontos extremamente importantes sobre o que é a liberdade. Então ele vai explicar aqui que a natureza criada, ela espera para ser libertada, e libertada de quê? Então nós falamos, onde está a liberdade? A liberdade está na presença de Deus, onde está o Senhor. E aqui ele fala sobre qual liberdade ele está tratando. A liberdade de quê? A liberdade de quem? Então, eu ter a liberdade porque não preciso de alguém é a verdadeira liberdade? Eu ter a liberdade porque eu sou autossuficiente, esta é a verdadeira liberdade? Eu ter a liberdade de fazer o que eu quero da minha vida, esta é a verdadeira liberdade? Então, aqui ele traz uma explicação bastante interessante, que ele diz, olha, a natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aí é interessante porque quando a gente vai olhar com um pouco mais de calma esse texto, ele atribui essa gloriosa liberdade, e aí parece que até é uma liberdade diferente da liberdade natural, da liberdade humana. É uma liberdade em glória, uma gloriosa liberdade. E isso me faz refletir. Será que o que lemos no início, da liberdade humana, vamos tratar assim para dividirmos o caminho, porque o tema do programa hoje é coluna do meio. A ideia qual é? Nós temos a liberdade do homem, nós temos a liberdade das escrituras, a liberdade cristã, nós temos a liberdade filosófica e a liberdade da igreja ou dos cristãos. E aí aqui é interessante porque nós vemos que essa liberdade, neste caso, nos liberta de algo. A liberdade filosófica, muitas vezes, é quase que a tentativa de explicar o que é a liberdade ou o que seria a liberdade. E aí, quando a gente vai para as escrituras, a gente encontra alguns parâmetros importantes que falam sobre liberdade. Então, quer dizer, primeiro, a liberdade ela está onde Deus está. Onde Deus está, ali há a liberdade, ali tem a liberdade, ali existe a liberdade. Então, o primeiro ponto é que a liberdade é quase que uma forma ou uma... Como é que eu vou dizer aqui? A palavra me fugiu agora no meu vocabulário. É um estado de espírito, praticamente. Então, assim, é estar livre. E é interessante que isso vai me trazendo aqui à memória pensamentos e sobre o livro de Romanos, por exemplo, e que eu não vou conseguir trazer aqui hoje, não vai dar tempo, Mas ela trata do tema liberdade e de uma forma muito mais ampla, do que essa aqui que nós conhecemos humanamente falando. Enfim, vamos lá. Então, a gente entendeu que a liberdade é um estado onde Deus está, ali está a liberdade. Então, fisicamente, onde que a liberdade está?
aparentemente, eu estou trazendo um contraponto, você não precisa concordar comigo, mas segundo os escritos que nós trouxemos aqui, tanto da filosofia quanto do cristianismo, a liberdade está onde Deus está. E aí, né, o próprio autor vai dizer, somos livres de algo. Então, essa liberdade que estamos em Deus nos livra ou nos liberta da decadência e da escravidão em que nós nos encontramos. Olha que interessante. Quando nós recebemos como filhos de Deus a gloriosa liberdade. Você pode não acreditar nisso, não tem problema. Mas é interessante a gente ouvir o aspecto, ouvir esse outro lado. Nós vimos um lado, nós estamos vendo o outro lado agora, analisando um outro lado aqui bastante importante também. Olha só, ainda sobre o propósito da liberdade, nós falamos do local, nós falamos de qual liberdade. Olha que interessante, lá em 2 Samuel, no Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Então, a Bíblia traz que a liberdade é um momento, é um tempo, é um estado em que eu vivo porque entendo, ou porque sabemos, ou Deus o faz porque nos quer bem. Então, a liberdade, ela é um estado do bem, estar bem. Então, você, quando tem liberdade, você está bem. Acho que essa não é novidade para ninguém. Aí ele, num outro texto aqui, também no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então ele escreve aos Gálatas que viviam sob o regime de cultura judaica e religião judaica. Ele fala assim, olha, vocês foram chamados para a liberdade. E não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então a gente vê que um aspecto aqui interessante, ou um propósito da liberdade que as escrituras trazem é, olha, e olha aí que interessante aqui, né? Então, assim, quando as pessoas assistem aqui o Voltando à Base ou me vêm falando, vão dizer, é um religioso falando. Mas a Escritura está convidando as pessoas a saírem deste movimento religioso e relacionar-se com Cristo. E diz que quando você se relaciona com Cristo, você vive a liberdade, você foi chamado para viver uma liberdade. Então não é uma liberdade religiosa, não é uma tolerância, uma intolerância, é viver uma vida plena com o Senhor Jesus. E ele diz assim, olha, quando vocês vivem a liberdade, então quer dizer, você não está mais preso às amarras de tradições ou de situações ou circunstâncias, né? Como Aristóteles, por exemplo, disse ali, como nós citamos aqui alguns textos no início do programa, já que você tem a liberdade, ele fala assim, use a liberdade com propósito. Neste caso, ele diz, sirva uns aos outros mediante o amor. Então, quer dizer, eu tenho liberdade que está em um lugar, é onde Deus está, eu tenho liberdade que me liberta da escravidão e da decadência humana, e esta liberdade, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de me instruir a servir uns aos outros em amor. Eu acho que essa liberdade que nós estamos tratando aqui nas escrituras, ela é muito profunda e acho que ela é muito mais factível, ela é muito mais palpável, né, do que a gente simplesmente, eu vou dizer aqui entre aspas, filosofar. Então, é interessante como o homem, ao decorrer do tempo, né, a humanidade tentou e tenta explicar o que é a liberdade, o que é viver livre, e aqui a gente é interessante, porque a gente vê que a liberdade, na verdade, ela tem aí aspectos muito mais interessantes e factíveis, reais, possíveis, palpáveis, do que uma breve citação de pensadores de internet, né? Não desprezando ou desqualificando, estou dizendo no geral. Eu peguei alguns pensadores lá. Mas continuando aqui, ele diz assim, olha, olha que interessante, ainda tentando trazer aqui argumentos importantes sobre liberdade. Antes vocês estavam separados de Deus e a mente de vocês eram inimigas de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Lembra a decadência humana? O homem sem Deus está em decadência, está escravo e decadente, mas em Deus ele tem liberdade e Cristo nos chamou para a liberdade. Só estou aqui montando quebra-cabeça para poder ajudar você a compreender. E no verso 22, mas agora ele reconciliou vocês pelo corpo físico de Cristo. Olha só o que ele está dizendo aqui. Antes vocês estavam separados de Deus na mente de vocês. Eram inimigos de Deus por causa... É na mesma carta. Aliás, desculpa, essa é em Colossenses. Mas ainda tirando a questão da religiosidade. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Deus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar vocês diante dele
santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha que interessante. Então nós vimos que o homem está em decadência, em escravidão e decadência humana, da natureza humana, e nós fomos chamados para ser livres em Cristo, praticar a liberdade, vivendo o amor um com os outros, e que esta liberdade ela foi alcançada através do sacrifício de Cristo no seu corpo físico. Por que eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui? Porque quando a gente fala de Jesus, ou quando você vê um pastor aqui falar, logo vem à mente daquela questão que a gente já falou e já tratou aqui exaustivamente no programa, sobre religião, crença, fé, sobre aquilo que é metafísico, aquilo que é místico, supersticioso, enfim. São todos atributos que eu não gosto de tratar, né? Eu gosto muito daquilo que é palpável, que é provável, aquilo que você pode olhar, verificar, né? Você pode testar a veracidade, a realidade da questão. E é disso que nós estamos falando. Então, nós não estamos falando de um Cristo religioso, mas dentro do assunto liberdade, nós estamos entendendo aqui, né, o apóstolo Paulo tratando o assunto que nós agora somos livres por conta de Cristo, que vai nos apresentar a Deus livres de qualquer acusação. Você entende a questão, né? O peso desse texto? Vou falar aqui a referência para você ler depois na sua casa. Colossenses 1, verso 21, 22 e 23. Vou ler de novo agora, olha só. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento que vocês tinham. É óbvio, porque se a própria Escritura está dizendo que nós éramos natureza caída, natureza criada, decadente e escrava do pecado, né, ou escrava, nós agora somos livres através da reconciliação, da religação que Cristo nos concede através do seu corpo físico, para que nós nos tornemos livres de qualquer acusação. Percebe a profundidade? Eu fico me perguntando assim se Aristóteles, se Sêneca, enfim, se essas pessoas, se o Platão, se eles tivessem lido este texto, né, sobre a questão da liberdade, o que eles não hoje falariam. Me desculpem. Do que hoje eles falariam, né, sobre esse tipo de comentário bíblico, né, ou de afirmação do cristianismo sobre a liberdade. E aí nós vamos cair aqui, obviamente, é quase que impossível não falar deste texto, né, que diz o seguinte, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Muitos têm atribuído isso ao ex-presidente e que tem usado esta frase com bastante frequência, mas dentro de um contexto totalmente fora do que diz as Escrituras. Né? É perfeitamente, a gente entende qual é a ideia, o que ele quer trazer, porém o que a Bíblia quer trazer, o que as Escrituras querem trazer é uma coisa totalmente diferente. Olha só, Jesus estava tratando ali no livro de João com as pessoas que não estavam ali entendendo quem ele era. Ele estava dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o cara que traria liberdade para o povo. Né? Ele falou assim, ó, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. O povo, como é decadente, caído do pecado, na natureza criada, né? E em pecado, o que o povo diz? Olha só que interessante. Aqui nesse caso, especificamente, o povo judeu aqui diz o seguinte... eles lhes responderam para Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode alguém dizer que seremos livres? Como é que os judeus não eram escravos se eles estavam ali sob a batuta e o domínio do Império Romano? Então, sim, eles eram escravos. Né? Mas eles se sentiam livres porque eles eram de Deus. E aí Jesus pega: não, vocês são escravos. Aí vamos ver qual é a resposta. Então, olha só o contexto. Jesus diz: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Ou seja, a liberdade não está num espaço geográfico, como nós vimos. A liberdade está em Deus, segundo os escritos cristãos. A liberdade que Jesus vai tratar aqui não era uma liberdade aqui, uma liberdade social, não era uma liberdade religiosa, não era uma liberdade militar. Né? Ele estava dizendo: olha, se vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. E então eles responderam: como somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como é que você pode dizer que nós seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade,
todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, quando Jesus fala, conhecerão a verdade vos libertará, ele não está falando de movimento político, social, qualquer outro. Né? Então, assim, não se iluda por frases de potência que são usadas por pessoas para que você seja iludido. Então, perceba a profundidade disso daqui. Então, Jesus ele fala assim, olha, eu não estou tratando com vocês do ponto de vista étnico, eu não estou tratando com vocês do ponto de vista militar, eu não estou tratando com vocês do ponto de vista social, religioso. Estou tratando com vocês em relação àquilo que o apóstolo Paulo tinha dito, sobre a decadência da humanidade. Assim, ó, vocês são a natureza criada, decadente e em pecado. Tanto que ele fala, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Vou dizer para vocês qual é a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Então, a liberdade, ela está biblicamente relacionada a um tipo de escravidão muito clara e objetiva. Né? Então, quer dizer, e que não tem a ver com etnia, não tem a ver com a religiosidade, não tem a ver com pensamentos, não tem a ver com nada disso. O que a Bíblia propõe sobre a questão liberdade é a liberdade do pecado que todo homem de natureza criada, com a mente derrotada, os que estão afastados de Deus, vivem este momento de escravidão. E aí a gente volta aqui a colocar a nossa conversa, né? A liberdade filosófica, a liberdade humana, a liberdade do homem e a liberdade de Cristo, a liberdade bíblica, a liberdade de Paulo. E aí, por isso que eu digo a você, então, nós temos dois tipos de liberdade apresentado hoje aqui. E você? Não tem coluna do meio. Você precisa definir, compreender se aquele lado é bom para você ou se esse lado faz mais sentido. Se de repente esse lado faz mais sentido, ok, viva a filosofia humana, eu quero viver isso. Por outro lado, se este assunto traz a você reflexões internas importantes, vale a pena você pensar um pouco mais e sair da caixa. Por quê? Porque tem uma verdade. Então, verdade por verdade, tempo por tempo, filosofia por filosofia, nós temos aqui a filosofia cristã que vai muito além e responde de uma forma muito mais veemente a questão da liberdade. Não tratando uma liberdade subjetiva, uma liberdade que, eu sou livre porque eu posso pensar. Eu estou na cadeia, mas eu tenho liberdade, o meu pensamento ninguém aprisiona e aquela coisa toda, enfim. Liberdade é quando eu não preciso de ninguém, toda essa liberdade que nós vimos aí no começo do programa. E aí aqui você tem uma liberdade que vai muito mais além. E Jesus usa aquele texto, né, fatídico que temos visto tanto aí hoje em dia e na última eleição, em 21 para 22, onde, aliás, também, né? Onde essa frase ficou conhecida aí, né? Nas palavras do ex-presidente, onde ele diz: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Pergunta que não quer calar: você quer conhecer essa verdade? Quando você quer conhecer essa verdade, você automaticamente reconhece a verdade que eu e você somos meros, réis pecadores, natureza humana criada decadente. Então, assim, somos escravos do pecado. Quem disse isso? Jesus disse isso. Então ele diz: se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E aí ele faz aqui uma relação com a primeira frase que eu li, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Depois ele diz: se o Filho os libertar, de fato serão livres. Quem é a verdade? Tudo bem, a gente pode trazer aqui todos os argumentos filosóficos que você achar importante e tá tudo certo. E o importante é de colocar dentro da sua equação, e essa equação filosófica, essa equação sociológica, essa equação antropológica, essa equação que você quer colocar sobre todos os aspectos de vida, sobre todas as possibilidades de pensamento, essa equação fica bastante significativa quando a gente compreende este texto aqui. Então, quer dizer, a verdade, quem é a verdade? Cristo. E ele diz: se a verdade te libertar, então você vai ser livre de verdade. Mas a gente não é escravo de nada. Ele fala assim: vocês vivem no pecado, então vocês são escravos do pecado. Que verdade extraordinária, fundamental da vida humana e que precisa ser compartilhada. E por isso estou aqui hoje compartilhando com você. E olha que interessante, continuando nesse pensamento.
O apóstolo Paulo, lá no livro que escreveu aos Romanos, que se converteram ao cristianismo, capítulo 8, ele diz assim, ó: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Olha que interessante, Jesus acabou de dizer: se eu vos libertar, então verdadeiramente vocês são livres. Livres de quê? Do pecado. E aí Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui é interessante que a liberdade ela se torna extremamente palpável, a liberdade se torna real, a liberdade de alguma coisa, a liberdade de um cativeiro, a liberdade de uma prisão. E a prisão que ele trata aqui é o pecado e da morte. Agora, porque estou em Cristo, porque conheci a verdade me liberta. Que verdade? Que aponta, que me mostra que eu estou caído numa humanidade caída, decadente, escravo disso, dessa natureza. E aí, quando me relaciono com Cristo e recebo o ensinamento de Cristo, então agora me torno livre sem ter nenhum peso, não preciso fazer nada. Não é um trabalho, não é uma oração, não é uma resposta. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente compreendo, entendo o que é a verdade e o próprio Cristo me liberta quando eu reconheço que sou aí um pecador, decadente, escravo do pecado. E é isso que Paulo ratifica na sua carta aos Romanos, dizendo: olha, vocês de fato estavam em pecados e ali eram condenados pela lei do pecado e da morte. Isso é extraordinário, porque agora ter liberdade muda ou ultrapassa todos os limites do conhecimento humano sobre o que era liberdade, todo o conhecimento da filosofia sobre o que era liberdade. Uma liberdade filosófica que estava pautada na natureza humana que é caída e que está submetida à lei do pecado e da morte. E agora, quando eu falo de liberdade em Cristo, o apóstolo Paulo fala assim: não tem mais condenação. Essa lei não tem mais poder sobre você. Essa lei não te aprisiona mais. Agora, ele fala assim: ó, a lei do Espírito de vida me libertou. Agora eu gozo de uma liberdade que provém do Espírito de vida. E isso é tão coerente porque nós acabamos de ler um texto há poucos minutos dizendo que onde Deus está, ali há liberdade. Então o apóstolo Paulo traz: se você estiver em Cristo, conhecer Cristo, então você vai ser liberto da lei do pecado e da morte. E o oposto da lei do pecado e da morte é o quê? A lei do Espírito de vida. Então o que ele está tratando sobre liberdade aqui? Uma liberdade que conduz à morte e uma liberdade que livra da morte, né? Então aqui eu tenho a lei do pecado e da morte, obviamente que me condena à morte. Então eu tenho uma lei sobre mim, você tem uma lei sobre você que te condena à morte. E o apóstolo Paulo diz: em Cristo Jesus não tem mais condenação, porque a antiga lei da morte não tem mais valor. Por quê? Porque agora vocês estão livres em Cristo Jesus. Você percebe? Se a gente só analisar filosoficamente, é muito mais pesado esses argumentos paulinos do que qualquer outra filosofia que nós possamos trazer aqui para a mesa. Né? Então, assim, aí o meu ponto aqui é trazer você a observar estes fatores que são, né, importantes também e, no meu ponto de vista, muito mais pesados em relação a sobre uma liberdade que nos liberta de alguma coisa. Uma liberdade através da verdade que nos leva de fato a alguma coisa, a um ponto, né, a uma realidade. Então a gente sai de uma liberdade subjetiva, de quase uma liberdade mística, uma liberdade que é muito filosófica, e vem para uma liberdade real. Por quê? Fato é, todos nós encontraremos a morte. Todos nós encontraremos a morte. Todos antes de nós encontrou a morte, inclusive Jesus. A diferença, Jesus ressuscitou. Mas nós estamos fadados, né, pela lei do pecado à morte. Porém, a lei do Espírito de vida nos liberta. Olha que negócio extraordinário. Né? E nos liberta de quê? De uma coisa que toda a igreja tem falado há muito tempo, tem tentado explicar há muito tempo e as pessoas não conseguem entender há muito tempo, que é a questão da vida eterna, da eternidade. Nós não somos eternos no sentido de que nós temos um princípio, mas nós seremos imortais. Nós quem? Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem Cristo, aqueles que conhecem a verdade e aqueles que são libertos por essa verdade. Então fica aqui hoje o meu apelo, ainda não acabei, mas para que você possa refletir sobre esta liberdade de uma forma muito mais profunda do que você refletiu até hoje.
né? Quer dizer, se a gente olhar para aquela liberdade, o que é liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quero da minha vida, liberdade é eu fazer o que eu quero do meu corpo, liberdade é eu não depender de ninguém, liberdade é eu poder pensar o que eu quero. De fato, isso é a liberdade? Tenho certeza que eu apresentei a você liberdades muito mais profundas e que te libertam de uma forma muito mais verdadeira sobre as amarras que verdadeiramente nos aprisionam, porque a nossa mente está aprisionada. E aí a Escritura traz aqui de uma forma importante sobre a nossa, a nossa posição diante do pecado. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, as pessoas, obviamente, prontamente, no alto da sua soberba e arrogância, disseram, não, nós somos o povo de Deus, nós não somos escravos de ninguém. Aí ele falou assim, vocês são escravos do pecado de vocês, né? E quer dizer, e aí, sendo escravo do pecado, não tem como eu ser liberto a não ser pela verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei liberto. A liberdade está em Deus, segundo as Escrituras. E aí fica aqui o meu convite para você refletir sobre isso. Todos nós somos livres para pensamentos. Nós somos livres, inclusive, para pensar sobre a liberdade. E aí vem a minha pergunta lá do início do programa. Coluna do meio. Ela não existe. Ou você vai desfrutar e gozar de uma liberdade humana, filosófica, subjetiva, ou você vai gozar de uma liberdade real, que não é figurativa, que ela é verdade, baseada no próprio Cristo. E ainda dos propósitos da liberdade, olha só o que ele diz. Para você que quer, que está na coluna do meio, ou para você que gosta de filosofia. Não é uma condenação, mas olha que interessante. Colossenses ainda, o livro de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tomem cuidado para que ninguém escravize vocês com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentem nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui um verdadeiro alerta? Assim, olha, tomem cuidado. Por quê? Vocês não podem ser escravos, nós estamos falando de liberdade. Aí ele falou assim, vocês não podem ser escravos de filosofia vã e enganosa, que está baseada apenas nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a liberdade verdadeira é conhecida e conquistada e vivida em Cristo, com lugar e propósito. Então, a liberdade, ela não é o fim de alguma coisa, mas um meio pela qual eu caminharei até então o espírito da lei da vida nos encontrar. Percebe a importância disso? E aí eu quero caminhar aqui para o final desse programa de hoje, extremamente importante, trazendo aqui uma frase de um teólogo que viveu entre 1700 e alguma coisa e faleceu em 1758, que é o Jonathan Edwards. E ele diz o seguinte, lembra que eu falei da coluna do meio? Olha aqui, não é uma frase minha. Um outro teólogo ele vai dizer o seguinte, o Jonathan, se nossas vidas não forem uma jornada para o céu, elas serão uma jornada para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, mas fica aqui para você refletir. Coluna do meio, ela existe. Nós temos a filosofia humana, nós temos a filosofia de Cristo. Nós temos pensamentos humanos baseados em princípios elementares deste mundo e em tradições humanas. E nós temos também uma filosofia cristã extremamente rica, profunda e que nos ensina profundamente a respeito deste tema sobre liberdade. E a minha pergunta fica: você está vivendo uma liberdade plena? Você está vivendo uma liberdade humana ou uma liberdade em Cristo? Ou você está na coluna do meio? Não existe coluna do meio. Ou nós estamos numa jornada para a liberdade plena, ou nós estamos numa jornada para uma liberdade subjetiva baseada em vãs filosofias, em tradições humanas. E esse é o programa Voltando à Base de hoje. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você e dizer para você que se este programa, se este conteúdo, porque isso é um conteúdo, e é um conteúdo diferente daquilo que você tem ouvido, mas se esse é de fato um conteúdo que contribuiu, né, para o seu crescimento, para a sua
para o seu pensamento sobre filosofia, sobre cristianismo, sobre liberdade, se você entende que este conteúdo vai abençoar a vida de pessoas, ou vai trazer as pessoas a pensar de uma outra forma, se isso vai gerar em você um ponto de vista diferente, então eu quero convidar você a compartilhar o conteúdo deste programa, ok, pessoal? E não deixe de se inscrever lá no nosso perfil no Instagram, o @PRMarcosFracácio. A impressão que dá é que quando a gente não investe dinheiro lá, não coloca, parece que os seguidores dão uma estagnada. Então, vamos mostrar para o algoritmo que nós somos mais do que o dinheiro e que nós somos orgânicos e que você conhece e entende que o conteúdo é importante. Então, siga a gente lá no Instagram, o Diego, nosso operador técnico, acabou de colocar aqui para você, o @PRMarcosFracácio. Siga-nos no Instagram, converse com a gente, mande suas perguntas, né? Pode sugerir temas também, de repente você tem temas aí importantes e que você gostaria de ver aqui nesse programa. Então, eu estou à sua disposição para que isso ocorra. Então, participe, interaja com a gente e, sobretudo, viva a liberdade plena. E hoje você pôde conhecer um pouco mais sobre ela. Fica aqui o meu convite para você conhecer, viver e ter uma vida muito melhor, né? Segundo as Escrituras. E por enquanto é isso. O meu grande abraço. E se Jesus não voltar, estaremos aqui na próxima quarta-feira. Fique com Deus e até lá.